Boa noite a todos os presentes. Que Jesus, esse mestre de amor, esse mestre carinhoso, que ele esteja conosco nessa live, nos dando a clareza de raciocínio, para que nós possamos tirar o melhor proveito de tudo aquilo que vier até nós. Sabemos que Deus é um Pai de amor e está sempre fazendo o melhor por todos nós. E tudo que caminha em nossa direção tem aquele propósito primeiro de auxiliar a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento, a nossa iluminação. Então vamos ficar atentos, que a nossa irmã Jacira está trazendo para nós, que certamente irá nos beneficiar, nos ajudar em muitas atitudes nesse ano de 2021, que ora começamos, e que esperamos que ele seja um pouquinho melhor do que o 2020. Mas se não for, é porque nós precisamos vivenciar um outro ano tumultuado, até que aprendamos alguma coisa que estamos muito relutantes em aprender. Nós vamos pedir ao nosso irmão Fábio para fazer a prece de abertura para nós, e com essa prece pedimos a espiritualidade amiga, pedimos ao nosso grande mestre Jesus, pedimos a Deus que nos assessore nesta hora de entrosamento, nesta hora de reflexão, para que nós possamos tirar o proveito que o momento possa nos ofertar. A palavra é com você, Fábio. Querido mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, os nossos trabalhos, na casa, no Japão, a espiritualidade abençoada que segue vindo a todos os companheiros que nessa jornada, desse grupo, que possamos estar com o coração aberto para podermos vivenciar essas palavras que vão ser colocadas hoje e trazer para nós tudo aquilo que possa nos atender no dia a dia com os nossos irmãos nesse momento que nós estamos vivendo, uma situação complicada, mas sabemos que vamos passar com tranquilidade e vamos ter um futuro melhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Deus Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Agora passamos a palavra à nossa irmã Jacira, que vai trazer para nós uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Filho do Orgulho. Certamente vamos aprender muito com essa lição. Que estejamos todos atentos. Jacira, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Feliz 2001, ou 2001 não, né? 2021 para todos nós. Mas, como eu sempre digo, né, se nós não ficarmos melhores, 2021, 2022 não vai ficar melhor. Então, nós temos que entrar melhores em todos os anos. Hoje eu vou pedir para a gente mentalizar todos aqueles nossos amigos e todos que estão nos hospitais, todas as pessoas que a gente conhece ou não, né, que precisam de oração. Em especial a nossa amiga Maria Ângela, que, né, está com Covid, ela nem entrou aqui hoje, e um amigo da nossa família, o Ronaldo Ferretti Rego, ele está internado, foi entubado, e é uma pessoa muito querida, né? Aliás, todos são muito queridos, né, Maria Ângela? E todos nós somos queridos de alguém, então que a gente possa mentalizar a todos, que Deus faça sempre a vontade dele e não a nossa, né, que for melhor. Então, hoje, nós vamos falar desse capítulo 7, especialmente do item 11, no Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados são os felizes, né? Então, são felizes aqueles que são pobres de espírito, e é um termo que é utilizado para falar das pessoas humildes, né? Os pobres de espírito queria dizer humilde. Então, nós vamos trazer algumas
algumas informações do plano espiritual, do livro dos Espíritos e do Evangelho. E nesse item 11, Lacordaire, ele traz muitas informações importantes e para a gente pensar e repensar sobre nós mesmos e como nós estamos agindo e como nós queremos melhorar como pessoas, melhorar como espíritos imortais e fazer essa transformação junto com o planeta Terra, para sermos seres também regenerados, em processo de regeneração. Então, Lacordaire, ele fala que a humildade é uma virtude muito esquecida, né, mal utilizada entre nós. Para que poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser sentimento, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devam auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, olha, ele já vem trazer dentro do orgulho, né, desse item, ele vem falando que a humildade, ela é pouco utilizada por nós, né, um sentimento ainda que a gente não tem, não criamos essa habilidade. E ele fala que é difícil, né, que a gente não utiliza muito, porque a humildade, ela nos nivela. Ou seja, ela nos faz sentir como todos iguais. E somos mesmo. O problema é que o homem ainda não quer, devido ao orgulho, ao egoísmo, ele não quer sentir igual ao outro. E nós somos, perante a Deus, todos iguais, né? Ele fala assim: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Olha que interessante, né? Jesus já falava mais na frente, no Novo Testamento, sobre os túmulos caiados. E ele sempre falava para a gente não seguir, né, os fariseus, porque eles falavam de coisas que eles não faziam, né? Tem uma passagem, me parece, que tem Lucas, né, e Tiago também, ele cita nas suas cartas, que Jesus, ele fala desses túmulos caiados, e nessa passagem fala: olha, fazeis tudo o que eles falam, mas não fazeis o que eles fazem. Porque eles deixam as viúvas, né, morrerem de fome, não cuidam delas, etc, etc, etc. Então, era para os discípulos seguir o que eles estavam falando dos mandamentos, das escrituras. Mas não eram para seguir os exemplos deles, porque eles falavam, mas não faziam, né? Então, ele vem falar que é como se uma veste, né? São os túmulos caiados que Jesus falava. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima dos profetas. Então, nós temos que lembrar que Jesus, sendo o nosso Salvador, ele veio de mostrar para a gente que as coisas do mundo é só para a gente usufruir, porque ficam tudo aqui. Nós não levamos nada para a vida espiritual, a não ser as conquistas do espírito. E o difícil, né, para o orgulhoso, para o egoísta, para o vaidoso, é aceitar isso. O que eu vou levar? A nossa maior preocupação, né, a ocupação da mente, deve ser em adquirir virtudes que nós possamos levar. E deixar tudo aqui na Terra em conformidade para que a gente não precise se preocupar do outro lado. Que nós possamos ser bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, para a gente viver em harmonia, para quando chegar a nossa hora do desencarne, a gente tenha o menos dificuldade possível do outro lado, né? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, que fala do egoísmo, fala: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical?
Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O orgulhoso, né, ele não quer que outra pessoa se equipare a ele. Então, vem do egoísmo, né, daquele que primeiro eu, né, já vem do ego, que sou eu, primeiro eu, depois os outros, né. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, nós temos no egoísmo a base de todas as más inclinações, né? Kardec chama de más inclinações. Então, quando nós começamos a combater o bom combate, né, que Paulo chama de bom combate, combater, e nós temos que combater dentro de nós. Começar a identificar em nós aquilo que vai trazer prejuízo a nós e principalmente aos outros. Quando Jesus fala, não me lembro agora qual que é a passagem, de humilhar o espírito, né? Para a gente humilhar o espírito, eu custei para entender o que seria isso. Então, humilhar o espírito é reconhecer, né? Quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos as nossas más inclinações e começamos a trabalhar isso. Antes de começar o estudo, eu e o Paulo estávamos conversando sobre essa mudança que nós temos que fazer em nós. E essa mudança que nós temos que fazer, ela inicia-se com o treinamento. Levantar-se todos os dias propenso a fazer o bem, né? Eu quero fazer o bem. Então, quando o querer é o início de tudo, eu quero. E como que eu vou fazer, né? Eu tenho que colocar em ação. Eu tenho que começar a trabalhar isso. Eu vou deixar a água da paz, né, na minha boca e eu vou pensar antes de responder. Aí eu tenho que traçar meus objetivos. Então, hoje, antes de eu responder alguém, eu vou pensar primeiro. Antes de eu fazer um gesto, uma cara ruim, eu vou pensar primeiro, né? Então, nós precisamos traçar os objetivos para a gente melhorar. Em tudo na vida, nós temos que ter um planejamento. E até para ser bom, nós precisamos treinar, nós precisamos exercitar. Toda a vida nossa foi um exercício, né? Nós nascemos simples e ignorantes. E todo o processo de reencarnações nosso foi treinamento para um dia nós sermos espíritos puros. E isso nós já temos consciência. Antes, a gente tinha um instinto, né? Por instinto. A gente nascia e desencarnava e ia a evolução, ela ia por instinto e a espiritualidade trabalhando em nós, até que nós adquirimos a inteligência para podermos saber o que é melhor para nós. E hoje nós sabemos que nós podemos traçar esse objetivo. Então, eu levantar todos os dias propensa a fazer o bem, querendo fazer o bem, e eu preciso, até o final do dia, trabalhar incessantemente. E quando chegar à noite, eu fazer como Santo Agostinho, fazer uma avaliação do que foi meu dia. Porque eu já posso fazer isso. Eu já tenho condições de fazer essa avaliação diária de como foi o meu dia, né? E no livro Espírito da Verdade, Emmanuel, ele traz para a gente algumas observações, e o título da lição é
o filho do orgulho, mesmo título do nosso estudo hoje. Ele fala assim, primeiro ele começa no milindre, né? Fala assim, o milindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se milindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Gente, isso é fenomenal, porque nós precisamos trabalhar isso em nós, porque quando nós vamos na casa espírita, nós vamos com... Qual que é o nosso objetivo, né? A quem obedece? Emmanuel tem uma outra lição que ele fala assim, a quem obedeces, né? Aí ele pergunta, nós somos cristãos para servir a Cristo ou para que Cristo nos sirva? Essa lição está no livro Pão Nosso. Então, nós vamos à casa espírita para servir alguém, ou para nos servir, ou para Cristo nos servir. Nós vamos servir a causa, né? Nós vamos servir a causa, as leis, nós vamos servir a sociedade espiritual, né? Como um todo. Eu estou indo lá para o bem comum, eu estou indo lá para o meu crescimento espiritual e para eu ajudar as outras pessoas a se erguer espiritualmente, ou eu estou indo lá para que Jesus me sirva, para que Ele atenda todas as minhas solicitações? Então, nós precisamos, primeira coisa, entender isso. Ele continua falando assim, o milindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Então, quando a gente se milindra, nós começamos a adoecer a nossa alma. Porque nós vamos começar a pensar coisas que às vezes nem existem. Então, neste momento que eu começo a pensar coisas que não existem, eu começo a adoecer. Então, se eu me lindo com um companheiro meu, e ele não tem nada a ver, eu vou me adoecer e ele nem sabe que eu estou doente, né? Ele nem sabe do que está acontecendo. Então, nós precisamos entender que quando nós sentimos algo ruim, nós estamos nos prejudicando. Nós estamos oferecendo um veneno para nós mesmos. Nós estamos nos prejudicando, nós estamos nos adoecendo. Aí depois a gente fala assim, eu estou passando isso porque é um karma. A maioria dos problemas nós causamos nesta encarnação aqui mesmo, né? Aí ele continua assim. Deixa eu voltar aqui. Evitemos tal sensibilidade de porcelana. Eu achei muito interessante, né? Esse de porcelana, porque a porcelana, quando quebra, né? Além dela machucar, né? Mais do que os outros, num corte, ela é fácil, né? A porcelana ela é mais fácil de se quebrar. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Aí, ele vem falando para a gente algumas situações do dia a dia para a gente poder refletir. Olha que interessante. Ele fala assim, é o diretor que tem sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Então, a gente vai ver isso em qualquer lugar, na casa espírita, né, também, né? Tem um amigo nosso, o Antônio, né, que ele fala que se a gente não milindrar, a gente não é espírita. Ele brinca assim, né, porque temos muitos milindres ainda.
Então, se a ideia não foi minha, né? A ideia não foi minha, então não interessa. Então, se alguém não me bajulou, não é, eu já me sinto arrasada, né? Se alguém não compareceu à reunião, eu fico arrasada. Ao invés de eu gravar a reunião e passar para todo mundo assistir, eu fico arrasada. Perdeu, né? Nós não temos que trabalhar em virtude de prejudicar o outro, de dar uma outra oportunidade, porque nós também deixamos de fazer as coisas, né? Nós deixamos de elogiar as outras pessoas, e nós não elogiamos porque nós somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, não é verdade? Mas queremos para nós, queremos que as outras pessoas nos tratem assim. Então, para que as outras pessoas nos tratem bem, eu tenho que fazer a mesma coisa. Apesar que ficar elogiando o outro é coisa sem, né, essa necessidade de sempre receber elogios é da pessoa, né, insegura, que tem dificuldade, muito orgulhosa, vaidosa, não é? Então nós precisamos trabalhar isso. Não que a gente não goste de receber elogios, todo mundo gosta, mas não precisa nada exagerado, né? Basta falar, ó, o trabalho foi bem feito, pronto, acabou, não precisa te passar muita mão na cabeça, porque o trabalho é obrigação nossa, nós estamos cumprindo uma obrigação, né? Ele fala assim, o médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo às reuniões. E se acontece algum problema dentro de uma reunião, aí a gente não pode falar com ninguém. Por quê? Não pode falar, senão a pessoa vai embora, né? Enquanto a pessoa está indo embora, ela está perdendo uma ótima oportunidade. Porque quando a gente entra dentro de uma casa, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa reabilitação, né? Para a gente ter esse esforço, para a gente trabalhar as nossas más inclinações. Quando Kardec fala lá no Evangelho que nós seremos reconhecidos, né, o espírita, e mais para frente ele fala que o espírita e o cristão é a mesma coisa, né? Então, nós seremos reconhecidos pelo esforço que empreendermos para a gente acabar com as nossas más inclinações, né? Então, é um esforço. Então, é justamente esse treinamento diário que nós temos que fazer, nós seremos bem reconhecidos, né? Chegar lá do outro lado e falar assim, olha, né, você trabalhou, você se esforçou, então você está uma giletezinha melhor do que quando você encarnou, porque as mudanças são homeopáticas, né? Essas transformações. E se o médium está fazendo alguma coisa errada, ele tem que ter humildade. Se o médium não for humilde, a tarefa não é boa, né? O médium tem que ser humilde para poder saber que ele também comete erros, né? O diretor tem que ser humilde para poder ouvir as pessoas, porque ele também pode sofrer obsessões, ele também pode ser obsediado. Nós temos que ter essa consciência. Se eu não estou me sentindo bem, se eu acho que eu estou prejudicando alguém, eu tenho que pedir socorro, sim. Porque quanto mais você trabalha, mais você vai ser perseguido, né? E nós temos que ficar atento a isso. Como que eu estou lidando com as outras pessoas? Como que eu estou vivenciando isso? Nós temos que começar a conviver bem com os nossos sentimentos para a gente saber quando somos nós e quando não. E só quando a gente começa a trabalhar a humildade, quando a gente trabalhar, porque humilde vai demorar ainda algumas encarnações para a gente ser verdadeiramente humildes. Mas quando a gente começar a trabalhar essa humildade, de falar assim, poxa, né, pode estar acontecendo alguma coisa comigo e eu preciso trabalhar isso, eu preciso de um socorro, né?
o Rossando Klinger, ele fala que o maior problema dos centros espíritas é que deveriam ter uma reunião de tratamento para os trabalhadores, separado. Deveria ter uma reunião para que os trabalhadores fizessem um tratamento espiritual, para que eles se energizassem, para que eles se fortalecessem, né? E muito trabalhador acha humilhante ter que passar por um trabalho assim, tirar uma receita. Nossa, eu acho ótimo. E se os espíritos falar que eu tenho que dar um tempo, a gente tem que dar esse tempo, ir lá assistir palestra e fazer as coisas, porque é necessário, porque todos nós somos falíveis. Eu conversava com o Antônio e brinquei com ele, falei, Antônio, eu, você, né, ninguém faz falta no GEVAN, ou em qualquer trabalho. O trabalho faz falta para nós, porque os espíritos, se eles quiserem, eles vão chamando pessoas para colocar ali, eles vão trabalhando isso, incentivando, né? Nós é que precisamos do trabalho, nós é que precisamos sentir falta de estar presente no trabalho no dia a dia. E com isso a gente vai trabalhando o orgulho e a vaidade. Fala assim, o comentarista admoestado fraternalmente para baixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. Né? Por exemplo, eu que tenho a voz muito forte, né? Aí alguém fala baixo, né? A gente quase morre, né? Mas a gente tem que aprender com isso. Nós precisamos, principalmente dentro de uma casa espírita, num lugar público, nós precisamos saber que nós falamos, nós temos que ter certa etiqueta, né, educação, e não só isso, né, um comportamento adequado com aquele lugar. Então, às vezes alguém fala, fala baixo, tal, e a outra pessoa já se sente absurdamente expulso dali. É lógico, gente, que nós estamos falando do milindre, mas nós precisamos falar também que quando nós vamos falar com a outra pessoa, quando alguém precisa falar com a outra pessoa, ela não tem que expor a pessoa, gritar com a pessoa, falar alto, humilhar a outra pessoa. Nós estamos falando de conversas fraternas, né? Eu não estou falando de alguém que grita com o outro, que expõe um problema, que briga, não é isso, né? Nós estamos falando de conversas fraternas que nós vamos ter com nossos irmãos e os nossos irmãos vão ter conosco. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Então, ninguém pode falar nada, dar uma opinião, porque eu desisto, né? Esse é o problema da gente desistir. A gente tem vários casos, eu conheço, né, várias pessoas que mudou de centro espírita N vezes, porque chegava lá e tinha pessoas que o santo não batia, ainda culpa o santo, né? Como se santo tivesse algum problema com outro santo, com o santo do outro. Então, chega, encontra aqueles dois inimigos do passado, nós que somos espírita e que temos o conhecimento, ao invés da gente enfrentar aquele problema e de tentar reconquistar aquela pessoa, né, saber falar, olha, se eu me sentir assim, é porque tem algum problema. Se eu me sentir assim, é porque eu tenho que resolver essa questão. Então, eu vou contar para vocês uma história que uma palestrante lá do Sheila contou um dia em nossas reuniões de quarta-feira. E ela falou que uma amiga dela, que é também espírita, é palestrante espírita, no trabalho dela chegou uma moça mais nova que ela e tudo, e quando ela foi apresentada para a equipe, ela percebeu que a moça sentiu birra dela na hora, ela percebeu que a moça não gostou dela. E no outro dia, ela chegou, essa moça, cumprimentou todo mundo, menos a ela. Então, como ela viu que teria um grave problema com essa pessoa, ela falou assim, não, eu vou utilizar das ferramentas que eu tenho, que eu já aprendi e que eu divulgo.
Olha a importância do palestrante ou do expositor espírita vivenciar aquilo que ele prega. Aí ela colocou o nome dessa menina no culto do Evangelho do Lar. Então, todo culto do Evangelho estava lá, ela fazia oração em favor dessa colega de trabalho. Um ano depois, ela chega no trabalho e vê uma linda violeta em cima da mesa dela. Aí ela perguntou: "Ô, gente, de quem que é essa violeta aqui? Linda essa violeta." Aí a moça falou assim: "Não, é para você, eu que trouxe para você. Você merece." Ela agradeceu, fez uma prece, ela quase chorou, né? Fez uma prece e agradeceu muito a Deus. Um ano depois, essa pessoa começou a conversar com ela, né? Do nada, né? Começou a conversar com ela e ela quebrou essa energia, esses problemas que ela tinha, através da oração, da humildade. Quer prova mais de humildade de você orar por uma pessoa, né? Que vem no ambiente de trabalho e ela fica um ano sem conversar com você, e você fica um ano colocando o nome dela no culto do Evangelho no Lar. Eu achei essa história belíssima. É uma prova de grande humildade e principalmente de sabedoria, né? E de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nos livros que nós lemos. Que quando a gente vê uma pessoa dessa, na maioria das vezes fala assim: se não quer conversar comigo, azar, e começa uma fofoca danada dentro do trabalho. Ela utilizou as melhores ferramentas. O do querer bem, né? De querer o bem, de transformar aquele mal-estar em oração. E orando todos os dias, ela conseguiu quebrar essa dificuldades que elas traziam de outras vidas, né? O anjo deve ter ficado muito feliz, porque não é o anjo que não bateu com o outro, né? Os espíritos se lembraram disso, e principalmente o da moça, né? E foi ótimo para ela, que depois elas conseguiram trabalhar juntas e fizeram grandes projetos juntos, sem ter aborrecimentos. Ele fala aqui, mais uma informação aqui, fala: a cooperadora da assistência social, esquecida, na passagem de seu aniversário, se mostra ferida, caindo na indiferença. Nossa, não lembrava do meu aniversário, fiquei arrasada. Gente, qual bobagem, todo dia é aniversário, né? Criaram-se um dia que você tem que dar parabéns, e se a pessoa esquecer, ela pode ser sua melhor amiga, você não perdoa, fica chateada. Então são coisas que a gente tem que ver no dia a dia. Nós temos que tratar as pessoas todo dia bem. Se algum dia eu quiser dar um presente, que eu dê um presente. Não precisa ser exatamente no aniversário, criar um vínculo que eu tenho que dar um presente no aniversário, né? Todo mundo gosta de ser lembrado, todo mundo gosta de receber os parabéns, mas é aquele parabéns gostoso dos amigos. Assim: nossa, eu esqueci, mas eu te desejo muitas felicidades. É verdadeiro? É uma coisa maravilhosa, não é? Mas não precisamos ficar sofrendo porque alguém esqueceu. Fala: o servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual, e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. Então eu chego lá no Gevan, o Paulo não me chama para sentar na mesa. E daí, gente? Qual que é o problema? Chamou o Fábio, chamou o Mauro, chamou a Beth, chamou qualquer pessoa. Não me chamou, e aí? Talvez ele tenha tido intuição, né, de chamar alguém, porque seria melhor. Eu não estava preparada naquele dia, pode ter sentido. E aí?
o orgulho, né? Quando Jesus fala que para a gente sentar, né? Que é muito mais bacana a gente sentar lá no final e alguém fala, oh, vem, né? Senta aqui, do que quando eu já vou me oferecendo. Ele quer dizer o seguinte, fique tranquilo, né? Deixe que as pessoas sintam sua falta. Se sentir sua falta, se te chamar, beleza, mas não passa vergonha. Para que você vai ficar dessa forma? Para que nós vamos nos sentir inferiorizados porque não sentamos à mesa à frente? Quem diz que estar lá na frente é ser melhor do que quem está lá atrás? Nós conhecemos a história de um orador, né? Seja, a gente fala que é espírita, evangélico, né? Seja quem for, que ele tinha um seguidor fiel, e ele ficava até com medo do homem, que todo lugar que ele estava falando, né, pregando, esse homem estava lá. Quando esse orador desencarnou, o outro já tinha desencarnado. E quando ele foi, né, requerer o melhor lugar, ele falou, mas por que aquele ali está num lugar melhor do que eu? Aí ele falou assim, não, porque aquele ali te ouvia e fazia, e você só falava e não fazia. Então, a posição que você está no lugar não quer dizer nada. O importante é que nós falemos e fazemos a mesma coisa, né? Que nós possamos sempre ser condizente com o que nós falamos. A nossa ação, o nosso falar e a nossa ação tem que andar juntas. E se eu estou sentada à mesa, ou se eu estou sentada lá na cadeira, não faz diferença nenhuma para a minha elevação espiritual, né? O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se à nova cooperação. Primeira doação, se a gente faz uma doação, é anônima, né? Deveria ser todas anônimas. Nós não precisamos de agradecimento, porque nós temos obrigação de ajudar, em primeiro lugar. Quando as pessoas doam, é obrigação de todo mundo. Não obrigação de dar aquilo, ali, por espécie. Nós todos temos que fazer o melhor de nós. Quando nós damos alguma coisa, nós temos que sentir em paz com isso. Quando a gente doa e a instituição faz um recibo, ela faz um recibo para acertos, né, para falar que a instituição é séria, para a gente ter, né, todos esses cuidados que a gente tem, até para que os dirigentes, as pessoas não errem, ter mais facilidade de acerto. Porque quanto mais controle, mais coisas certinhas, mais as pessoas poderem ver de onde que veio o recurso, é melhor. Agora, você se sentir melindrado porque alguém não falou o nome, aí é outra coisa, né? Quando nós ofertamos algo, quando nós vamos ofertar alguma coisa para alguma instituição, nós não precisamos de ser elogiado em praça pública, né? Porque, como disse Jesus, aí nós já ganhamos o nosso galardão. Já pensou se todas as vezes que os espíritos trabalham por nós, eles ficassem esperando agradecimento? Eles trabalham incessantemente por nós, né? O pai relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho e que, por isso, se suscetibiliza cortando o comparecimento da criança. Olha, gente, olha, até isso o Emmanuel lembrou. Então, nós vamos lá no centro, na evangelização, levamos o nosso filho, chegamos lá, a evangelizadora nos chama e fala, olha, o seu filho está com um comportamento inadequado. Mas não é por isso que serve os professores, os pais, para juntos trabalhar isso? Às vezes eu não consigo perceber. E se o professor vem e traz essa informação para mim, me facilita para eu trabalhar com meu filho. Ao invés de eu trabalhar isso com meu filho, eu tiro.
eu recolho, eu pioro a situação. Por quê? Por causa do meu orgulho, né? Porque eu me lindrei. O filho do orgulho, né? O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido, que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. Então, aqui a gente quer dar uma dica, né, para os irmãos: olha, não faça assim, assim vai dar errado. Aí o irmão não aceita, né? Não aceita a experiência do que a gente já viveu e fica revoltado e às vezes nem conversa mais com o irmão, né? A pessoa se sente desatendida ao procurar o companheiro cuja cooperação necessita nos horários em que ele mesmo, esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. E nós precisamos saber que tudo tem horário, né? Eu quero incomodar uma pessoa, que essa pessoa está trabalhando e a pessoa não pode me atender naquele horário e eu fico revoltada com ela. Eu não sei se vocês estão percebendo, Emmanuel, nesse livro, No Espírito da Verdade, nesse item, ele vai trazendo pormenores do nosso dia a dia que causa uma infelicidade muito grande. Porque quando um problema é muito sério, é um problemão, né? A gente tem que resolver aquilo. Mas essas coisinhas do dia a dia é que vão minando sentimentos, é que vão minando relacionamentos, é que vão agravando, né, mágoas e que vão travando a nossa evolução. Ele fala aqui também que o amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Quantas pessoas não foram embora, né, de tantas casas, porque reprovou a atitude de um companheiro. Só que é muito interessante isso, porque nós aprendemos que nós temos que auxiliar, e às vezes nós precisamos de ser auxiliado também. Então, quando a gente vê que uma pessoa está totalmente em desacordo com a conduta cristã, né, não é nem espírita, aliás, o espírita, né, a conduta espírita tem que ser aquela do verdadeiro cristão, como diz Kardec, nós não podemos abandonar o barco por causa disso, né? Nós temos que orar. Lembrando do caso dessa colega, né, expositora, que ela colocou em prática aquilo que ela tinha aprendido e que ela pregava. Ela ficou em oração por uma pessoa que menosprezou, que chegou, que nem a conhecia, né? E ela orou durante 1 ano para essa pessoa. Olha o que essa mulher ganhou. E nós abandonamos nossas tarefas por muito pouco. Nós abandonamos tudo por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. E a gente não precisa que o outro acerte sempre. Nós precisamos acertar sempre. Chico, né, falava que ao outro ele dava o direito de errar, né? O outro podia errar, porque ele não ia, né, achar ruim. Agora, ele tinha obrigação de acertar. E é isso que a gente esquece. O outro é o outro. Eu tenho obrigação de acertar. O meu compromisso é com a minha evolução, porque a partir do momento que eu trabalho isso em mim, vai resultar em mais compreensão, em mais solidariedade para com o outro. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. Então, gente, Jesus não nos convida a ter um banquete com aqueles que não gostam da gente, com aqueles que se consideram nossos inimigos. Ele nos convida
a não sermos inimigos de ninguém, a não odiarmos a ninguém e seguir em frente em nossa tarefa. O que A ou B fazem, isso é um problema deles, né? É lógico que nós temos que preservar o local onde que nós trabalhamos, tem regras, tem as orientações, tem a relação, né, a boa convivência e os procedimentos, até dentro da doutrina, para que tenha uma reunião pública bacana, né, um linguajar adequado. Nós temos que nos preocupar com isso tudo. Mas nós vamos ali para nos melhorarmos. Nós não vamos doar nada para ninguém, nós vamos primeiramente receber. A partir do momento que a gente recebe coisas boas, que nós enchemos de coisas boas, aí nós podemos devolver às outras pessoas, ao universo, energias boas, né? A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Os espíritos estão sempre nos auxiliando. Imagina, a gente está numa reunião de estudo, a gente faz uma prece, pede proteção e sempre tem os mentores, nossos anjos de guarda estão ali nos protegendo. Estamos numa reunião mediúnica, tem a equipe espiritual ali, né, fazendo toda a limpeza, toda a asepsia, cuidando, tem aqueles que guardam lá fora, tem aqueles que limpam, tem aqueles que tem toda uma equipe ali por trás cuidando de nós, nos protegendo. Então nós sempre somos auxiliados, temos que ser gratos, muito gratos por isso. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos, antes de tudo, para receber, sejam quais forem as circunstâncias, né? Fujamos a condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Existe coisa mais gostosa, né, do que a gente terminar uma campanha no domingo, entregar aquelas cestas, conversar com carinho com aquelas pessoas, né? Aquela sensação, o seu corpo está cansado, mas a sua mente está tranquila com o dever cumprido, sabendo que elas foram bem tratados, sabendo que levaram alimentos para suas casas. Não é muito, mas multiplica-se, né? Com as bênçãos, todas as energias boas que a gente coloca ali naquele trabalho, eles vão receber muito mais. E a gente é o mais beneficiado, porque a gente recebe tanta coisa bacana ali naquele momento, um agradecimento, uma oração, um abraço, um sorriso. São coisas maravilhosas que não têm preço. Nós recebemos muito mais do que aquelas pessoas que vão ali. Ele fala também que com a humildade não há um milindre, que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. Então, o orgulhoso, o egoísta, né? Esse filho aí, ingrato, né? Ele, além de eu me piorar como pessoa, além de eu me transformar numa pessoa pior ainda, ou então eu mostrar realmente quem eu sou, né? Ele não vai ajudar ninguém. Então ele não é útil. É sentimento inútil. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Então, sempre a gente elevar os pensamentos, se alguém fez alguma coisa, né, desagradável, que eu possa fazer uma prece, pedir à espiritualidade para me fortalecer e que me dê sabedoria para entender o outro,
para saber que o outro está passando por uma situação difícil, né? E ele fala aqui, para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se milindrasse com os nossos incessantes desacertos. Então, olha a pergunta interessante. Imaginem se Jesus se milindrasse com os nossos incessantes desacertos. O que seria de nós se Jesus ficasse chateado conosco? Vocês já imaginaram? Se Jesus ficasse chateado com a gente, né? Nós precisamos entender e colocar em prática tudo isso que a gente entende. Nós, às vezes quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, não, mas nós não vamos ser assim, nós não vamos ser assim. Mas se nós não fizermos um propósito, se nós não traçarmos um objetivo, qual que é o objetivo da encarnação? Não é evolução? O objetivo das reencarnações é para a gente evoluir. Então, o objetivo que eu estou aqui é evoluir. Como que eu vou evoluir? Eu vou evoluir, né, me esforçando para eliminar as más inclinações. O que eu posso trabalhar agora? Então, eu tenho que traçar um objetivo para mim. O que eu vou trabalhando, aquilo que mais me incomoda, aquilo que mais me faz sofrer, porque essa má inclinação, essa dificuldade que a gente tem, ela nos traz muito sofrimento. Porque a pessoa orgulhosa, ela não tem paz. A pessoa egoísta, ela não tem paz. A pessoa vaidosa, ela não tem paz. Porque ela vai estar sempre voltada a se comparando com o outro, né? E nunca com o que o outro é. Normalmente ela se compara com o que o outro tem, né? Se ele tem beleza, se ele tem riqueza, mas se ele tem as virtudes dele, ele não compara, né? Porque quando nós olhamos uma pessoa virtuosa, você fala, poxa, eu quero ficar perto daquela pessoa virtuosa, porque para ver se pega, né? Então, você vai trabalhar, você perto de uma pessoa virtuosa, você vai se transformando, porque a pessoa não fala palavrão, a pessoa tem um comportamento adequado, e você vai aprendendo com aquela pessoa. Mas quando eu observo o outro só pelo que o outro tem, tudo passa. A beleza acaba, e o dinheiro também, né? E o dinheiro, ele só é importante quando ele é útil para a sociedade. E a gente tem que entender que nós estamos passando por uma transformação, onde nós vamos ter que mudar toda a nossa forma de viver em sociedade. Num mundo regenerado, não vai ser um mundo capitalista como a gente está acostumado. Vamos ter grandes transformações e nós vamos ter que ser muito humildes para poder viver nesse mundo. Então, quando Lacordaire nos traz, né, falando que a humildade ainda é muito difícil, né, ainda está muito longe da gente, porque a humildade, ela nos nivela, né? Ela nos nivela. A humildade, ela nos nivela um com o outro. Neste momento em que eu me sinto igual, né, a qualquer outra pessoa, eu vou ter que trabalhar o orgulho e a vaidade, né? Porque se eu sou humilde, eu vou entender que uma pessoa que está ali na rua, um mendigo, aquele que está preso, nós todos somos irmãos diante dos olhos do Pai. Eu já não faço mais aquelas coisas. Mas quem me diz que eu já não fiz em outras encarnações? Eu posso ter certeza que eu nunca matei, que eu nunca roubei, né? Eu nunca precisei de passar por algumas coisas, ou que eu vou precisar ainda passar, que eu vou querer testar
as minhas virtudes vindo sem nenhum recurso? Então, meus irmãos, que nós possamos pensar sempre em Jesus. Quando a gente tiver alguma dúvida, que nós pensamos em Jesus, como Jesus faria? A gente volta no Evangelho, que nós temos a literatura espírita, que nós possamos sempre buscar na literatura espírita todas as informações que nós precisamos. O Evangelho é um roteiro de vida. O que eu quero, o objetivo para o meu 2001 é dar o meu melhor nesse ano, porque só assim eu vou receber o melhor. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a Deus por nos permitir essa reunião, mesmo que virtual, para a gente poder conversar, estudar sobre o Evangelho e tentar ser pessoas melhores. Então, um beijo no coração de vocês e muita gratidão. Obrigada, Paulo. Nada que agradecer, né? Nós é que agradecemos o trabalho que você fez, todo o apanhado que você fez e nos transmitiu, né? O que realmente é o filho do orgulho. Tudo aquilo que nós fazemos que foge das leis divinas está sempre ligado no orgulho ou no egoísmo. Kardec foi muito taxativo, ele falou assim: as duas chagas que atrapalham a humanidade de desenvolver, de caminhar a passos largos em direção ao seu crescimento e amadurecimento, o orgulho e o egoísmo. O Raimundo uma vez contou para a gente um fato, e nunca esqueci esse fato. Ele chegou um expositor na União Espírita, estava marcado para ele fazer uma palestra lá, ele chegou um pouco antes do horário, uns 15 minutos, 20 minutos. Aí, naquele tempo, ele começou a andar na biblioteca. Anda aqui, olha uma coisa, olha outra, tudo, foi olhando, depois ele perguntou à pessoa que estava na biblioteca: engraçado, não estou vendo os meus livros aqui, porque ele também recebia mensagens, escrevia livros e tudo mais. Aí a menina falou com ele assim: não, a casa não adota os livros da editora que você, né, redige os livros. Aí ficou parado olhando para ele e falou assim: já que a casa não aceita os meus livros, eu não sirvo para fazer palestra nessa casa. Pegou os negócios dele e foi embora. Saiu. Deixou a casa, né, sem a palestra daquela noite. Aí muita gente ficou alarmada com aquilo. O mesário, quem estava dirigindo a reunião, falou: gente, espera aí, cada um está no seu tempo. Ele fez isso, se ele sentiu no direito de fazer isso, vamos respeitar o tempo dele. E se ele não estivesse na doutrina espírita, recebendo mensagem, escrevendo livro, o que ele estaria fazendo? Coisas horrorosas. Seria que mesmo nesse meio que recebe tanta luz, tanto ensinamento, ele ainda tem essa atitude, quer dizer, a vaidade ainda é muito exacerbada, muito de gritante nele, e se ele não estivesse nesse meio que tanto ensinamento traz para nós? Você vê a postura do dirigente. Arranjou a pessoa, fez a palestra, e resolveu a questão da noite, sem denegrir a imagem daquele expositor. E assim nós devemos fazer. Se o outro está todo equivocado na vida, vamos aprender a respeitar o tempo dele, a estatura que ele tem naquele momento. Porque, como você disse, nós já fizemos muitas coisas erradas. Não é nos permitido lembrar, porque senão iria atrapalhar a nossa caminhada no momento. Mas nós já fizemos. Então, agora vamos respeitar aqueles que estão fazendo. E se nós já estamos um pouco mais estruturados, vamos dar a mão àqueles que estão apresentando para nós que não tem tanta estrutura. No lugar de criticar, de pichar, de denegrir, estender a mão para eles, nos apiedarmos dele e fazer por ele aquilo que nós queremos que os espíritos de luz estejam fazendo por nós. Certamente estaremos agindo como um verdadeiro cristão. Eu, Jacir, agradeço. Trabalho excelente, eu acredito que todo mundo ficou satisfeito e estamos aqui, para o que der. Precisando, nós estamos à disposição para ajudar naquilo que for possível. Agora nós vamos pedir o nosso querido Itamar, o nosso querido irmão Itamar, que faça para nós uma prece com a qual nós pedimos licença para encerrar por hoje a nossa live.
agradecendo a Deus, a Jesus, os Espíritos amigos, a todos aqueles que colaboraram de alguma forma para que esse trabalho surtisse o efeito que surtiu. Um abraço a todos. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecermos por essa oportunidade de estarmos ouvindo a Cacira, esses belos ensinamentos, e realmente não possamos só querer, mas que possamos realmente fazer. E fazer é o que importa para nós. Vamos também pensar um pouquinho, elevar os nossos pensamentos à família do nosso amigo, irmãozinho, Olemar, que eles sejam tolerantes, tenham paciência, receba isso com muito amor, esse desligamento. Jesus abençoe os nossos lares, as nossas famílias, nos fazendo cada vez mais crescer espiritualmente, sabendo compreender a vida de cada um. Jesus abençoe e nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida e na proporção em que perdoarmos nossos ofensores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu o reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite e até a próxima, né? Terça-feira que vem nós estaremos aí novamente firmes e fortes. Um abraço a todos.